Shalom, shalom, irmãos e irmãs. Vamos para mais um resumo da nossa atual e próxima paraxá. É a 46ª paraxá de um total de 54 paraxás e a terceira paraxá de Devarim, Deuteronômio. O nome dessa porção, dessa paraxá, é Ekev, ou Eikev, que significa por quê. Na porção da Torá, nós lemos Deuteronômio, capítulo 7, do verso 12 até o capítulo 11, verso 25. Na Haftará de Isaías, nós lemos o capítulo 49, do verso 14 até o capítulo 51, verso 3. Na Brit Hadashá, nós lemos em João, capítulo 7 e 8 completo. A paraxá inicia com a palavra Ekev, em hebraico, que significa por quê. Em hebraico, há palavras mais comuns que são normalmente utilizadas como por quê. Por este motivo, a expressão Ekev é inusitada, mas é fácil de entendermos, porque a raiz hebraica dessa palavra também é a raiz do nome de Yaakov, Jacó. Note que são as mesmas consoantes. No hebraico original não existe vogais. Eikev e Yaakov literalmente significa calcanhar, que significa o que se segue. É isso que vai acontecer, a causa dos seguintes eventos. Isso tudo significa calcanhar, Yaakov. Quando você anda, e ao andar e dar um passo, é o calcanhar de seus pés que primeiro toca o chão, para somente depois colocar a sola, a planta dos seus pés no chão. E isso é muito importante para fazermos a seguinte pergunta: como e por que isso aconteceu comigo? Pois talvez eu queira repetir o sucesso ou evitar a repetição de situações e acontecimentos desagradáveis ou infrutíferos da minha vida. E aqui nesta porção, Rachei nos diz: porque se ouvires essas instruções e as guardá-las e cumpri-las, Deus guarda com você a aliança e a misericórdia que Ele jurou a seus pais. E Ele vai te amar, vai te abençoar e vai te multiplicar. Ele também abençoará o fruto do seu ventre e o fruto da sua terra, o seu grão e o seu novo vinho e o seu óleo, o aumento do seu gado e a descendência do seu rebanho, em cuja terra jurou a seus pais dar a você. Você será abençoado acima de todos os povos. Não haverá homem ou mulher estéril entre vós, ou entre os teus animais, e o Senhor tirará de você toda doença, e não a afligirá nenhuma das terríveis doenças do Egito que você conheceu, mas as colocará sobre todos os que te odeiam. Irmãos e irmãs,
Quem não gostaria dessas maravilhosas bênçãos de Deus? Quem diria a si mesmo: ah, não estou interessado que alguém me abençoe, não. Quem diria: não estou interessado em aumentar e nem em multiplicar a quantia em dinheiro na minha conta bancária? Ou ainda, não estou interessado em aumentar o meu salário? Quem não estaria disposto a pagar um seguro médico alto que garanta que todas as doenças terríveis e aflições sejam removidas de si e de toda a sua família e descendência? Quem não quer ser amado por Deus? Quem? Claro que a nossa obediência e o cumprimento dos mandamentos de Deus não é algo mecânico, de como se fôssemos um robô, mas uma obediência por amor, sincera, com os motivos e intenções corretos de um verdadeiro relacionamento baseado em: você amará o Senhor, seu Deus, com todo o seu coração e com todo o seu poder e com todo o seu ser. A ação correta com os motivos errados, e lembrem-se de que Deus olha em nossos corações e conhece os nossos motivos e pensamentos. É hipocrisia a ação correta com motivos errados. E ninguém, nem mesmo o nosso cônjuge, nem o nosso Deus, aprecia a hipocrisia. Pelo contrário, a hipocrisia sempre traz os resultados opostos ao que esperávamos. Imagine receber um presente de seu cônjuge e ele te disser que foi obrigado pelo patrão a te dar esse presente. Ninguém gostaria disso. Nem eu, nem você. Diferentemente, acontece quando te presenteia porque te ama. Quem não gosta de receber um presente do cônjuge e ele te falar: eu estou te dando esse presente porque eu te amo? Claro que nós gostamos muito mais. Eu vejo em cada lei, em cada mandamento, em cada instrução do Eterno, em cada juízo de Deus, o amor ágape, o amor verdadeiro de Deus por nós. Como não amá-lo? Vale a pena, sim, escolher obedecer a Deus. Se obedecer por amor, serás abençoado, porque Deus galardoa e a bênção te perseguirá. Ouvir é obedecer, guardar é conhecê-lo e ser especialista nele. E guardar Deus no seu coração e mente para cumpri-lo, praticá-lo em cada ação. A aliança que Deus fez a Abraão envolve um povo, uma lei e uma terra. Em Hebreus, capítulo 11, verso 6, diz: de fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna, assim, galardoador, recompensador dos que o buscam. O autor de Hebreus define o que é ter fé que agrada a Deus. E Deus tira daquele que é mau e dá para os que buscam a Ele com todas as suas forças. Deus tirou do Egito
e deu aos seus de Israel. Deus tirou de Esaú e deu a Jacó. Deus nos tirou do Egito, das trevas, nos tirou do pecado, do erro, com mão forte e braço estendido por 2 vezes. Por 2 vezes com sangue, com preço de sangue, com mão e braço forte. Do Egito, no Êxodo, ele nos tirou, e renovando o feito com mão forte e braço estendido com Yeshua na cruz, com aliança de sangue no madeiro, tanto das portas no Egito e renovando a aliança de sangue no madeiro da cruz com um alto preço. O sangue de Yeshua, o Messias Ben Yosef, o Messias, filho de José. Mão forte e braço estendido, alto preço de sangue, e não tens, irmão e irmã, como ser indiferente a isso. Eu não posso ser indiferente a isso. Assim como Deus abençoa os seus, as maldições perseguem aos que não buscam a Deus. Não fique com pena ou dó dos que estão sendo amaldiçoados, pois eles estão colhendo o que plantaram em suas idolatrias. Não tenha piedade deles, pois isso te seria por ciladas. Deus desapossará os teus inimigos. Deus enviará pragas e doenças aos teus inimigos. Deus destruirá os teus inimigos. Deus confundirá os teus inimigos. Ninguém poderá te resistir até que os destrua. Porém, Yeshua nos ensinou a amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem, para sermos perfeitos. Por este motivo, não terás outros deuses. Não imite a idolatria. Não imite a ingratidão dos maus. Não coloque nada em sua casa que seja abominável a Deus. No capítulo 8 dessa porção, Deus nos admoesta a cumprir todos os seus mandamentos, para que tenhamos vida, e vida em bênção e em abundância, vida boa e próspera. Lembre-se de quando você estava sem Deus e o quanto você sofreu pelos seus erros. Sim, você sofreu por causa dos seus erros. Você não é nenhuma vítima, a não ser vítima de você mesmo, de sua própria maldade. Deus teve que te humilhar, te provar, para saber o que estava em seu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos, se procurarias a Deus ou não, se te arrependerias ou não de todo o mal que você fazia. Ele te deixou ter fome para que buscasse a Ele, e Ele te sustentou com um pão celestial para te dar o entendimento que não só de pão viverás, mas de tudo que vem da boca do Senhor. Lembra do filme Matrix? Onde o personagem, em dado momento, olhou para o mundo e pessoas e conseguiu enxergar o código, a programação de tudo que existe e que vinha de um ser que tudo programou
para que fosse um sistema funcionando de acordo com o programador? Pois é, assim é este mundo criado por Deus. E todos os mundos foram criados por Deus, criados por este mesmo Deus, que a tudo programou, que a tudo e a todos colocou as suas leis. E não tem como fugir disso. Por todo o seu corpo há a programação, há as leis de Deus. No funcionamento de cada célula, no funcionamento do DNA, do sangue, dos tecidos, dos órgãos, dos aparelhos. O mesmo acontece nas plantas, nos astros celestiais, na natureza, nas nuvens, nos planetas, etc. Em tudo há as leis impressas do Eterno, porque Ele criou. Ele é o fabricante. Você vive no mundo e sistema criado e programado minuciosamente por Deus. Então, é loucura não ouvir o nosso fabricante. Impossível nos darmos bem neste mundo sem obedecermos a Deus. É como comprar uma TV e não olhar o manual do fabricante e nem querer obedecer às instruções de fábrica. E assim ligarmos a TV em uma voltagem superior que aquele aparelho não aguenta e assim queimar aquele aparelho. A vida útil desta TV com certeza diminuirá. Se perderia todos os benefícios e garantia, pois não se atentou para as instruções do fabricante. E nem tudo tem conserto. Deus é como o pai que ensina e disciplina os seus filhos. Aprenda a obedecê-lo. A vida no deserto, o que você sofreu, te treinou a cumprir os mandamentos de Deus e a confiar nele, e te preparou para receber as ricas bênçãos dele. Enquanto você cumprir as instruções do Pai Celestial por amor, ele continuará a cuidar de você. Confie nele completamente. Nada do que você tem, nem da tua própria força, nem de seu próprio braço, mas tudo te é emprestado por Deus. Aprenda a ser grato a Deus. Aprenda a agradecer por tudo a Deus. Consagre tudo a Deus e sempre agradeça a Deus por tudo, porque tudo vem de Deus. Por este motivo, os judeus agradecem e abençoam a tudo. Em tudo os judeus dão as bênçãos e nós também devemos fazer o mesmo. Abençoam e agradecem a Deus pelo alimentos, pela bebida, pela terra onde eles vivem, pela chuva, pela água, pela casa, pelas posses, pela vida, pela família, pela liderança, pela shalom, pela paz, pelos milagres diários e etc. Pois tudo é a nós emprestado por Deus. O Senhor, nesta porção, está nos dando uma espécie de revelação oculta do porquê Ele faz algumas coisas conosco, por nós e para nós. Tudo o que te acontece, irmão e irmã, não é por acaso, pois tudo é programado por Deus. Entenda isso. É a matrix hebraica de Deus. Não tem como fugir das leis de Deus. Obedeça por amor, pois são boas, santas e agradáveis.
Como fala o apóstolo Paulo, o apóstolo Shaul, não seja filho ingrato, não seja rebelde. No capítulo 9 de Devarim, de Deuteronômio, Deus diz a Israel, e também serve para nós, os enxertados em Israel: não é por causa da tua justiça, nem pela sua retidão, que entras e possuis a terra dos maus, mas é por causa da maldade destas nações, pessoas más, que o Senhor, o seu Deus, os expulsará de diante de você, para cumprir a palavra do próprio Deus que prometeu aos nossos antepassados, a Abraão, a Isaque e a Jacó. Não é por causa do teu mérito, porque assim como Israel é povo de dura cerviz, você também, irmão e irmã, assim o é. Ou pode ser que você seja até mais dura cerviz do que Israel. Vejo muitas pessoas falando que Israel errou, que Israel pecou várias vezes. Mas muitas das pessoas, erram muito mais do que Israel. Por isso podemos nos identificar com Israel, com os acertos de Israel e também com os erros de Israel. E também aprendemos com Israel a nos arrepender e a voltar para o caminho de Adonai. Lembre-se de todas as vezes que você se rebelou contra Deus, para que nunca mais você pratique o mesmo erro. Para Israel aprender as instruções, Deus deu a Moisés, que ficou 40 dias e 40 noites sem comer e nem beber água, aprendendo de Deus diretamente de Rachem para ensinar a Israel. E Deus escreveu em tábuas de pedra, e isso por 2 vezes. E Yeshua também sofreu por nossa causa. Ele ficou 40 dias e 40 noites em jejum para nos ensinar as instruções de Deus. Com mão forte e braço estendido, braço forte, ele escreve em corações de pedra. Ele escreve em nossos corações de pedra, para que nossos corações possam ser vivificados e se transformem em corações de carne. Você já viu um coração vivo e saudável? Quando ele é vivo e saudável, é um coração mole. Ele se expande e se contrai, se expande e se contrai. Ele não para de fazer isso. Ele é vermelho, ele é lindo. Um coração morto parece pedra. Ele não se expande, não se contrai. Ele fica duro, ele fica até mesmo na cor de pedra. Para vocês verem. No passado, espiritualmente, assim como você, eu também estava morta. Adonai, por causa da dureza tão grande no meu coração, me tirou tudo. Ele me tirou casa, família, marido, filhas, empregos, até a minha saúde espiritual e até mesmo a minha liberdade. Foram 20 dias que eu fui obrigada a olhar para trás e ver o que me tinha levado até aquele dado momento. Rever todas as minhas ações e escolhas com mão forte e braço forte, Deus me colocou a sós com Ele. E eu vi que eu estava morta espiritualmente. Meu coração era realmente de pedra. Me arrependi de minhas ações, de minhas más ações, e me entreguei a Ele. Entreguei o meu coração de pedra para Deus e clamei por socorro. E Ele veio em meu auxílio
e escreveu no meu coração, que era de pedra, as suas leis. E desde então passei a buscá-lo com todas as minhas forças e aprender as suas leis, as suas instruções. E ele tem me ensinado e eu tenho aprendido a cada dia mais. Ele me levou pessoalmente para os judeus, discípulos de Yeshua, servos verdadeiros do Eterno. Aprendo todos os dias e o que aprendo compartilho. Eu estar hoje no caminho de Deus com os irmãos e as irmãs da fé e com Israel, que são os judeus e os não-judeus discípulos de Yeshua, não é mérito meu, mas mérito de Deus. E eu sou eternamente devedora, grata e devedora de Deus, de Yeshua e do próximo. Não tenho saudades nenhuma do Egito. As instruções de Adonai são, para mim, mais preciosas do que o ouro e a prata, e quero obedecer a ele, por amor, pois não quero mais viver também sofrendo como antes, quero ser amada por ele, e por isso eu o amo. É como um criminoso que foi preso e sentenciado à pena de morte. Assim era eu. E na cadeia, esse preso, esse criminoso, recebe a visita do juiz, que inexplicavelmente o liberta e diz: você está livre, mas para que você não volte a ser preso, vá e não peques mais, vá e não erres mais. Hoje eu consigo olhar para tudo e ver a Deus, as suas leis, o seu agir, o seu mover. Nada é por acaso. Você também deve olhar e ver em tudo a Deus. Circuncide o seu coração, tire o pecado, tire o erro da sua vivência. Não tenha dura cerviz, que é aquele que dá a nuca, o desobediente, o rebelde que não se curva para Deus, que não obedece. Isso é dura cerviz. Deixe a sua própria vontade e faça a vontade de Deus, que é infinitamente maior, infinitamente melhor e plena. A Deus ninguém engana. Deus sabe o que passa no seu coração e na sua mente, em cada coração e em cada mente. Deus se agrada da justiça, do amor, e que ajudes o órfão, a viúva, que ames o estrangeiro, dando a eles pão, comida e vestes, e aquilo que eles necessitam. No capítulo 11 dessa porção de Deuteronômio, veja todos os milagres que Deus fez na tua vida, e também na vida de Israel, e na vida do próximo também. E o ame acima de tudo e acima de todos. Veja também a mão forte e o braço estendido de Deus para te tirar do Egito. De Yeshua também no madeiro para te tirar da vivência do pecado. E ame-o. Quando aceitamos Yeshua em nosso coração, no comando de nossa vida, simplesmente estamos sendo convidados a sair do Egito. Se antes os nossos pés estavam amarrados com as correntes do pecado, das maldições de família, presos ao sistema do mundo, agora, na pessoa do Messias judeu, estamos libertos da escravidão do pecado, pela graça de Deus, por meio da obra redentora de seu Filho, para servirmos e obedecermos a Deus. Ouve a Deus através do seu ouvido direito e deixe entrar os mandamentos de Deus no seu coração,
que está no lado esquerdo do seu peito, e se esforce para que a sua obediência a ele reflita em sua mão direita, isto é, em ações que agradam a Deus. Na Haftará de Isaías, Deus fala: podem todos te deixarem e te esquecerem, mas Deus não esquece de ti. Junte-se aos discípulos judeus e não judeus de Yeshua, e Deus te cingirá como noiva em breve. Israel será um território estreito demais para os moradores. Os filhos e as filhas de Deus virão até ela. Os judeus dispersos nos 4 cantos da terra dirão: nossa, muito estreito é para nós este lugar. Senhor, dá-nos espaço em que nós possamos habitar. Todo homem saberá que o Senhor é o Salvador e o Redentor, o poderoso de Jacó, o poderoso de Israel e dos seus enxertados. Por causa de nosso próprio mal sofremos, mas a mão de Deus não se encolheu, continua forte. Yeshua, por amor de você, ofereceu as costas aos que o feriam e as faces aos que arrancavam seus cabelos. Yeshua não escondeu o rosto aos que o afrontaram e o cuspiam. Para nos redimir, para nos salvar, ele pagou a tua dívida, a nossa dívida. Nós que andamos no passado em trevas, sem nenhuma luz, agora, através de Yeshua, temos a luz, fomos tirados das trevas. Que você ouça a voz de Yeshua e obedeça, pois Deus te salva e te pede obediência a Ele. Olhe para a rocha, Yeshua, que fomos cortados, e para a caverna do poço, que fomos cavados, juntos com Israel. E Deus fará o seu deserto como Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor. Regozijo e alegria se acharão nela. Ações de graças e som de música haverá. Na Brit Hadashah, que é a porção de João, capítulo todo 7 e 8 de João, vemos que a festa de Sukkot, tabernáculos, estava próxima, e Yeshua em oculto foi à festa, pois queriam matá-lo. Por que queriam matá-lo? Porque Yeshua dava testemunho que as obras do mundo são más. Havia multidões de homens judeus que seguiam sim Yeshua e diziam que ele é bom, e alguns outros que diziam que ele não era bom e que até diziam que Yeshua enganava o povo. Esses últimos não gostavam de Yeshua, mas não era todo o povo de Israel, era alguns, porque Yeshua mostrava que eles eram pecadores, e estes que eram pecadores e maus não queriam se arrepender, não queriam fazer o que era certo, não queriam mudar de vida e não queriam ter novo nascimento. Esses poucos judeus, alguns dos judeus maus, não guardavam o sábado. Pelo contrário, eles quebravam o sábado, procurando matar Yeshua neste dia. Eles também quebravam o sábado, circuncidando um homem no sábado. Esses poucos judeus que eram maus diziam: vamos matar Yeshua, porque ele cura, porque ele salva vidas no sábado. E eram esses mesmos
que procuravam matar Yeshua e falavam essas coisas, que circuncidavam no sábado, que procuravam matar no sábado, veja o quanto esses eram maus. Mas não era todo o povo judeu, era apenas alguns. Yeshua, no último dia da festa de Sukkot, que em breve, inclusive, estaremos celebrando, disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Só através de Yeshua você pode receber o Espírito de Deus. A maioria do povo judeu acreditou sim em Yeshua, até mesmo entre os escribas e entre os fariseus haviam também os judeus que acreditavam sim em Yeshua. A exemplo disso, vemos Nicodemos, um escriba, um fariseu, crente, discípulo de Yeshua. Yeshua diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Yeshua fala para a mulher pecadora, aquela mulher errante: eu não te condeno. Agora vai, mas não peques mais, não erres mais. Yeshua está te dizendo, irmão e irmão, não te condeno, mas de agora em diante não peques mais. Não tenha uma vida errante. Obedeça às leis de Deus. Imite Yeshua, que só faz e sempre faz o que agrada a Deus. Faça você também o que agrada a Deus. E assim você será verdadeiramente discípulo de Yeshua. Conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. Serás liberto da escravidão do erro, serás liberto da escravidão do pecado. Se Yeshua te libertar, verdadeiramente serás livre e terás vida eterna. Para aprendermos esta importante lição de obedecermos e aprendermos a depender totalmente do Eterno, temos que aprender também que não só de pão vive o homem. O pão aqui não é apenas referente à comida. Pão aqui também se refere a dinheiro. Não só de dinheiro vive o homem. Não só de toda a falsa segurança no qual queremos nos apoiar vive o homem. Para aprendermos esta importante lição, Deus enviou nossos antepassados 40 anos através da Universidade de Pancadas Fortes, como fala o Rabino Shula. Até a nós mesmos entramos e passamos por essa Universidade de Pancadas Fortes por muitos anos e até temos a impressão de que nos formamos summa cum laude, isto é, com a maior das honrarias, mas, na realidade, poucos aprenderam a lição de que o homem não vive só de pão. Aqueles que aprenderam esta lição tornaram-se amantes, humildes e apaixonados pela humanidade e por Deus. Aqueles que aprenderam com êxito esta lição desistiram de seus desejos egoístas e trabalham para o bem de muitos, e não apenas para os poucos da sua família. Lições importantes que Deus nos deu por meio da sua palavra, tanto impressa como especialmente por sua palavra que se materializou na forma
do maior professor de todos os tempos, Yeshua, o nosso Messias, o nosso Salvador e o nosso Rei. Como não vemos o coração do próximo, parece que, à primeira vista, o pai e o filho não fizeram um bom trabalho como professores. Parece até que a maioria dos alunos não passaram no exame. Mas então, lembre-se que a escola ainda não terminou e a campainha final ainda não tocou, nem as aulas foram ainda encerradas. E todos nós aguardamos a cerimônia final de formatura para recebermos nossos boletins do homem vestido de branco, que chamará as suas ovelhas para irem para a direita e colocará as cabras para a sua esquerda. A graduação está chegando, irmãos e irmãs, para todos nós. Vamos ver o quanto podemos fazer antes do toque final do chofar. Um chofar tão bom. Nem todo mundo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas quem fizer a vontade de meu Pai, que está no céu. Isso Yeshua fala em Mateus, capítulo 7, verso 21. A ênfase de Yeshua não está no crente que diz Senhor, Senhor, mas no crente que faz a vontade do meu Pai que está no céu. É aceitável até aquele que obedece para ser abençoado e não ser punido, mas o ideal, irmão e irmã, é agir em obediência por amor. Que vocês possam estar lendo todos os versos dessa porção, venham estar meditando, ruminando em cada palavra de Adonai. Veja quantas vezes ele fala mão forte, braço estendido. Veja quantas vezes ali tem palavras fixadas em nossas mentes, palavras que a gente não consegue esquecer. Não consigo esquecer a mão forte de Yeshua no madeiro e o seu braço estendido por amor de nós. Não consigo esquecer as mãos furadas de Yeshua por causa de cada um de nós que pecamos e erramos. Então, que possamos aprender mais e mais da palavra de Deus, que é aquilo que precisamos para viver. Shalom, shalom e bons estudos a todos!